Estamos de volta com o nosso programa Palavra e Vida. Nesse segundo momento, nós estamos apresentando um livro, uma obra muito interessante, direcionada especialmente aos jovens, mas que serve para todos nós. É um livro que nos traz um resumo, uma apresentação dinâmica sobre a doutrina social da Igreja. A doutrina social da Igreja baseia-se na Sagrada Escritura, sem dúvida nenhuma, e também na tradição da Igreja. Pouco a pouco, nós vamos compreendendo algumas questões fundamentais. Basta dizer, por exemplo, São Tomás de Aquino, que é na Idade Média, ele já toca questões muito interessantes com respeito à convivência humana, ao Estado, à justiça, à questão da guerra, etc. Porém, a doutrina social da Igreja, propriamente dita, como nós conhecemos, ela realmente nasceu no final do século XIX. No mundo estava acontecendo mudanças estruturais, o surgimento do capitalismo, e dentro do capitalismo surge a indústria, a industrialização. Aí tem mudanças enormes, O mundo que vivia praticamente apenas da agricultura começa a conhecer a indústria. E as máquinas, primeiramente a máquina a vapor, mas logo vem a máquina chamada de motores de explosão interna, especialmente esses motores de explosão interna acionados através de combustíveis fósseis, o petróleo. Então, o Papa da época, que era Leão XIII, escreveu uma primeira grande encíclica sobre as grandes questões sociais. Essa encíclica se chama Rerum Novarum, das coisas novas que estão acontecendo. E ali o Papa Leão XIII discute algumas questões que hoje nós achamos tranquilas, mas naquele tempo não era. Por exemplo, questão de jornada de trabalho. Não havia propriamente jornada. As pessoas trabalhavam 10 horas, 12 horas, 15 horas. Não existia limite. Depois a questão do trabalho da criança, das crianças, o trabalho das mulheres. Até então as mulheres só trabalhavam no trabalho doméstico e na agricultura, E aí vem os direitos, do descanso semanal, por exemplo, a questão do descanso uma vez por ano, as férias, a questão dos salários. Tudo isso teve que ser discutido. O que para nós hoje parece uma coisa tranquila, naquele tempo não era. Então, esse é o primeiro grande documento a respeito das questões sociais da época. Isso foi em 1891. Então foi no finalzinho do século XIX. 40 anos depois, um outro Papa, Pio XI, e isso foi aí no intervalo entre as duas grandes guerras, a guerra de 18, de 14 a 18, e a guerra de 39 a 45. Pio XI escreve outra encíclica sobre as grandes questões, chamada 40º ano, no ano 40, depois daquela primeira encíclica. De novo, aí começa, naquele tempo estava havendo uma crise enorme no mundo, a crise do capitalismo internacional, e muitos comparam até a crise que nós estamos vivendo no momento com aquele momento. Foi em 29, houve a quebra da Bolsa de Nova York, E então houve muito desemprego no mundo, especialmente nos países industrializados. No Brasil também. No Brasil, só para lembrar você, naquela época caiu o governo, houve uma revolução, Getúlio Vargas toma o poder, a força não foi por eleição, não. E então era um momento realmente
bastante difícil, né? Então, em todo caso, ali o Papa reafirma o que Leão XIII tinha dito 40 anos antes e aborda outros temas, né? A questão, por exemplo, da concorrência entre as firmas, entre os países, né? Tem que ter um limite, né? A concorrência, aí surgem realmente leis no mundo referentes a, né, limitar essa concorrência, né? E esse Papa fala num princípio que depois vai ser muito importante, e nós vamos falar aqui posteriormente, que se chama o princípio da subsidiariedade. Esse princípio é o seguinte, né? O que se pode resolver em níveis mais baixos seja resolvido, não se transfira para níveis superiores. Vou dar um exemplo, né? A educação infantil, na medida do possível, seja realizado pela família, né? E outras questões, né, que não sejam transferidas para o Estado, né? E naquele tempo surgem os estados totalitários, né? Na Alemanha, o nazismo, o comunismo na Rússia, que quer invadir todos os ambientes, né? Então, esse princípio da subsidiariedade que é válido até hoje, né? O que nós podemos resolver na nossa família, no nosso bairro, por associações, etc., não seja transferido para níveis superiores, né? Isso, então, foi em 1931. João XXIII teve um período muito curto como Papa. Ele foi eleito já velhinho e ficou doente, então foi muito curto. Porém, esse Papa marcou profundamente a história da Igreja e, digamos, do mundo, né? Basta dizer que ele foi o Papa do Concílio Ecumênico Vaticano II, né? Mas ele escreveu duas grandes cartas, duas grandes encíclicas muito interessantes. Uma chamada Mater et Magistra, Mãe e Mestra. E nesse documento ele aborda a questão das diferenças regionais, as diferenças também entre países que estão em ritmos, né, um mais adiantado, outro mais atrasado. E aqui no Brasil, por exemplo, eu me lembro perfeitamente, essa encíclica foi escrita em 1961, né? Eu era estudante, mas me lembro perfeitamente que no Brasil, né, isso veio muito, né, muito adequado, porque o país nosso é um país de muitas diferenças regionais, né? Algumas regiões progrediram, outras regrediram. Então, como tratar essas grandes... Mas nós vamos voltar sobre esse assunto. E o outro documento desse Papa é Pacem in Terris, a paz na terra, né? Que realmente é um documento interessantíssimo, que aborda também questões de ordem cultural, né? O mundo estava mudando, então, como guardar a paz no mundo? Nós, então, vamos, nos próximos programas, continuar falando da doutrina social da Igreja. Essa doutrina social da Igreja, ela pode e deve ser conhecida nossa e nos ajudará certamente a viver melhor a nossa condição de cidadão, cidadã. Daqui a um pouquinho nós voltamos com o terceiro e último bloco do nosso programa, Palavra e Vida.